Olá, bem-vindas e bem-vindos ao monitor do novo debate econômico, o MNDE. Inauguramos esse espaço com a ideia de promover o debate sobre as novas maneiras de pensar a economia que hoje circulam na esfera pública, até recentemente dominada pela visão ortodoxa. O site novodebateeconômico.org.br conta com um blog de artigos de autoria de especialistas convidados, podcasts, textos produzidos a partir de dados de pesquisas e um glossário explicando os principais conceitos envolvidos no novo debate econômico, como aqueles relacionados aos temas de meio ambiente, igualdade de gênero, inclusão racial e, claro, economia. Esta semana, o tema do nosso podcast será a construção e desconstrução da hegemonia do dólar. E para nos explicar melhor sobre esse tema, convidamos Débora Gaspar, doutora em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora adjunta e coordenadora do curso de graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e coordenadora do Laboratório Interdisciplinar de Estudos em Relações Internacionais. Seja bem-vinda, Débora. Muito obrigada pelo convite aí para o podcast, para o monitor do novo debate econômico. Agradecer Luciano pelo convite, Eduardo também. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso e, como a Débora já adiantou, hoje conto mais uma vez com a participação de Luciano Alencar, doutor em Economia pela UFRJ e professor na mesma instituição. Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado, Dudu. Bem-vinda, Débora. Tema bastante interessante e controverso, né? Questão da hegemonia do dólar. Vamos ao debate. Débora, para começarmos, você poderia nos explicar o conceito de sistema monetário internacional e como ele se relaciona com a supremacia econômica e militar do país que o lidera? O sistema monetário é um conjunto de práticas, normas e regras que podem ser mais ou menos formais, mais ou menos institucionalizadas, por meio das quais os países realizam pagamentos, né, e desembolsos como contrapartidas de transações econômicas que os seus agentes econômicos conduzem entre si. Os países operam no seu contexto doméstico em moedas nacionais distintas. Então, é preciso que haja alguns mecanismos para que essas moedas sejam convertidas em outras para viabilizar pagamentos, né? Esses pagamentos, eles podem ser contrapartida de uma troca comercial, que geralmente é a forma mais intuitiva pela qual eu começo a falar desse tema, um pagamento referente à importação de um produto estrangeiro, até mecanismos que sustentam esse comércio, como linhas de crédito específicas, né, para viabilizar uma transação comercial, ou todo um sistema de pagamentos de seguros, fretes, que também são necessários para sustentar esse comércio. Mas esses pagamentos também podem ser referentes a empréstimos internacionais, quando o agente econômico de um país precisa de recurso numa moeda estrangeira, numa moeda, já vou adiantar um termo aqui, que seja aceita internacionalmente, para realizar alguma operação, ele precisa tomar um empréstimo junto a um banco que emita uma moeda que seja internacionalmente aceita. E o pagamento, tanto do principal desse empréstimo como dos juros, ele vai precisar de uma conversão monetária, né, nessa tal moeda que é aceita internacionalmente. E o mesmo vale para agentes econômicos que queiram adquirir títulos, ações e outros papéis financeiros de governos ou agentes privados de outro país, né? Tudo isso necessita de conversibilidade, precisa você converter numa moeda que seja aceita internacionalmente. Seja do ponto de vista do país que está adquirindo um desses instrumentos do exterior, seja quando um estrangeiro, um não residente, quer adquirir esse tipo de produto, né, de papel dentro de um outro país. Nesse processo de conversão, né, tem 3 características que são muito centrais, né, todo esse procedimento de pagamentos internacionais, né. A moeda ou moedas, né, que são aceitas internacionalmente. O sistema de conversão, que a gente chama de regime cambial, né, se ele vai ser fixo ou se ele vai ser flutuante.
Se ele for fixo, né, as moedas, elas definem um patamar, né, dentro de uma banda, né, que pode ter alguma variação, para viabilizar essas trocas monetárias. E elas têm que intervir para manter esse câmbio dentro desse patamar decidido. Ou se não há intervenção e as moedas flutuam de acordo com a demanda, né, que existe pela sua aquisição. E um outro elemento, né, o terceiro elemento, é o grau de liberdade dos fluxos privados de capitais. E eu estou falando desses 3 elementos, né, tem várias outras coisas envolvidas no sistema de pagamentos internacionais, mas essas 3 características, elas são muito usadas para apresentar a evolução histórica do sistema monetário. Então, no final do século XIX, houve um processo, né, de integração econômica muito acelerada. Na esteira da Revolução Industrial, né, sob liderança da Inglaterra, com um aumento muito grande do volume de comércio internacional e com um aumento também grande do volume de exportação de capitais, né? Aí a gente está pensando principalmente na Inglaterra, exportando infraestrutura, né, inclusive para a periferia do sistema, para o Brasil, e uma integração econômica muito forte, então, via comércio e via exportação de capitais, principalmente britânicos, nesse primeiro momento. Nesse momento aí de expansão do comércio liderado pela Inglaterra, se estabeleceu uma padronização, né, desses fluxos financeiros a partir da moeda britânica, a partir da libra esterlina. A Inglaterra já vinha operando num padrão ouro fixado, né, a libra já estava fixada ao ouro desde o século XVIII. Mas a partir de 1870, especificamente a partir de 1875, quando o Banco do Império Alemão, né, decide atrelar o marco imperial à libra esterlina, inicia-se um processo que a gente vai depois entender historicamente como a construção do padrão libra-ouro. Uma série de países atrelam suas moedas à libra esterlina, que por sua vez estava fixada ao ouro, né, dentro de uma cotação específica. E isso vai chegar, não só no contexto europeu, mas vai chegar no Japão, na Índia, o Brasil vai entrar, de certa forma, né, mesmo sendo de um ponto de vista periférico, nesse padrão monetário. E esse é entendido como um dos mecanismos, uma das instituições que possibilitou esse grande aumento dos fluxos econômicos nesse período, né? Essa padronização, essa previsibilidade de taxas de câmbio. Então, nesse contexto, nesse primeiro contexto, né, de início da história do sistema monetário, a gente tem um padrão atrelado, né, a gente tem uma moeda nacional, que é a moeda corrente, fixada a uma âncora metálica, com um regime cambial fixo, né, em que as autoridades monetárias dos países se esforçam para manter as suas moedas dentro de uma, né, banda ali mais ou menos fixa com a libra esterlina, e a gente também tem uma característica que é uma livre mobilidade de capitais, né, não havia restrição à mobilidade do capital. Historicamente também, né, para chegar no ponto sobre a relação entre supremacia econômica e militar do país que lidera, a gente tem uma coincidência muito notável entre períodos em que a gente tem um país, né, uma potência econômica e militar, com uma supremacia econômica e militar, e um maior grau de estabilidade no funcionamento do sistema. Existe uma coincidência histórica. Por enquanto, eu estou falando só em coincidências, né? Para a gente explorar essas coincidências históricas, a gente precisaria de teoria, né? A gente tem que partir de pressupostos teóricos para tentar dar um norte aí por que essa coincidência ela é tão relevante, né? Dentro da economia política internacional, isso é muito discutido, né? Essa
coincidência entre períodos de supremacia política, da política internacional, e períodos de estabilidade no sistema monetário. Uma das correntes teóricas que faz isso de forma mais contundente é chamada de teoria da estabilidade hegemônica, né, que ela diz que um acúmulo muito grande de capacidade material dota um país de uma capacidade de prover estabilidade para esse ambiente de pagamentos internacionais. Mas tem muitas outras abordagens que sofisticam muito mais essa relação, só que essa estabilidade hegemônica ela foi muito inaugural na sub-área da EPI, dentro do campo de relações internacionais, né? É mais ou menos assim que a gente encaminha essa discussão, né, para dar um ponto de partida aqui, em relações internacionais dentro da sub-área de EPI. Esse padrão monetário baseado na Libra, em paridade em ouro, ele sofreu vários abalos, né, no começo do século XX, a gente teve guerra, teve crise de 29, enfim, antes ainda do final da Segunda Guerra, o mundo já começa a se organizar, né, na órbita capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e faz em 44 Bretton Woods, né? Você pode falar um pouquinho como é que funcionava esse sistema, como é que ele se relaciona com esse período de prosperidade que seguiu a Segunda Guerra, e quais desafios esse padrão monetário, sistema monetário internacional, ele começa a passar a partir dos anos 60? Para pegar um gancho nessa, né, na crise dos anos 30, né, essa mesma preocupação em entender, de um ponto de vista teórico, por que o sistema no final do século XIX e início do século XX foi estável e promoveu uma grande integração, ele também gerou perguntas, né, nos primeiros teóricos aí da sub-área de EPI, do porquê da crise dos anos 30. A crise dos anos 30 ela é muito inaugural na discussão de EPI. Né, o que deu errado? Por que a depressão foi tão profunda? Né, o que aconteceu? Por que a desagregação econômica foi tão grande? Por que houve fragmentação? E é essa mesma discussão que vai chegar àquela ideia de que a Inglaterra já não tinha uma supremacia econômica e tentava ainda ser a âncora diplomática, né, do sistema, e os Estados Unidos já tinham um acúmulo de capacidade material, mas não tinham disposição política para liderar o sistema, né. A Inglaterra, por exemplo, tem um episódio que é muito marcante, né, que está nos primeiros autores que vão explorar isso, como o Kindleberger, o Gilpin, que é a Conferência Monetária de Londres, em 1933. É bem sintomático que se faça uma conferência monetária, né, em Londres, na capital, né, do hegemona que, em tese, está em declínio, né, e que ela não tenha conseguido estabilizar o sistema. Também estamos em 1933, um ano muito complicado da história mundial. Muito do que foi usado em Bretton Woods, né, já vinha um pouco dessa expertise de fazer conferências monetárias. Elas aconteciam dentro da institucionalidade da Liga das Nações, no Comitê Monetário e Financeiro da Liga das Nações. Então, já havia uma certa prática de fazer conferências monetárias. E aí, quando a gente, né, analisa desse ponto de vista, a Bretton Woods não é uma novidade tão disruptiva nesse sentido, né? Quando chega no início dos anos 40, antes dos Estados Unidos entrarem, de fato, na Segunda Guerra Mundial, eles já tinham acumulado uma grande capacidade credora e muito estoque de ouro. E tem que lembrar também que já havia uma prática, um aprendizado, uma normalização da parte das autoridades, tanto do Fed como do Tesouro dos Estados Unidos, na gestão das reparações das dívidas de guerra, né, do recebimento das dívidas de guerra e do recebimento das reparações. A gente teve um monte de plano de reestruturação das dívidas de guerra nos anos 20, plano Dawes, plano Young, né, tentativas aí de tornar esses pagamentos um pouco menos problemáticos da perspectiva da Europa. E já em 41, né, muito precocemente, havia uma preocupação dentro do Tesouro, e a figura que vai expressar isso de forma mais clara é o Harry White, né, que a gente conhece pelo debate Keynes versus White, aí na criação do sistema de Bretton Woods,
uma preocupação muito grande com o pós-guerra, né? Eles nem mal entraram na guerra, né? Nem teve dia D ainda, e eles já têm uma preocupação com o que vai acontecer no pós-guerra pela memória do pós-Primeira Guerra Mundial, né? E pelos processos deflacionários do pós-Primeira Guerra Mundial, né? Tanto no início da década de 20, como na depressão mesmo nos anos 30. Então, os Estados Unidos acumulam essa grande capacidade credora, capacidade financeira, nesse período. E em 41 já tinha uma certa clareza que a ajuda financeira para a Europa seria muito vultuosa, né? E essa preocupação em evitar uma deflação. Quando eu cheguei em 44, né, há uma conferência internacional, é um marco, assim, não tem nada parecido, né? Eu sempre saliento isso com os estudantes da graduação. Uma conferência multilateral, né? 44 países, né, discussões profundas, com consequências muito fortes, né? Com consequências que se perpetuaram na história, né, isso nunca se reproduziu. O professor Cardin, né, falava um grande feito em termos de engenharia social que Bretton Woods foi, né, muitas decisões que impactaram a vida dos países depois foram tomadas ali. E o que acontece em Bretton Woods é que um plano que já vinha sendo gestado, né, dentro do Tesouro dos Estados Unidos, né, com alguma calibragem a partir da visão britânica, né, a gente sabe que o Keynes tinha ideias diferentes para como deveria ser a ordem monetária internacional, são negociados. E para essa nova ordem internacional funcionar, o sistema monetário internacional era uma peça-chave, né. Era entendido o quê? Que esse sistema monetário ele precisava ser um garantidor de um crescimento comercial, de uma integração econômica, e no sentido também de combater processos que tinham sido verificados nos anos 30, por exemplo, como um aumento do protecionismo, né, desvalorizações competitivas. A ideia era evitar tudo isso num contexto de pós-Segunda Guerra Mundial. E também possibilitar a exportação de capital das multinacionais dos Estados Unidos, né? Então, era a ideia de normalizar esses fluxos e evitar os erros que tinham sido cometidos nos anos 30. Para isso, né, algumas coisas eram entendidas como tinham sido bem-sucedidas na primeira experiência desse sistema monetário. Então, por exemplo, câmbio fixo, né, foi decidido que o câmbio seria fixo porque isso garantia previsibilidade aos fluxos comerciais, a exportação de capitais, né, isso seria uma coisa positiva a ser mantida. Também havia um outro consenso de que a moeda de referência internacional seria ancorada no ouro, né, teria uma âncora metálica. Não seria mais a libra, seria o dólar, né, aí mostrando a grande capacidade e essa sobreposição que o dólar apresenta com relação à libra nesse período, por causa, assim, em termos muito resumidos, por ter angariado essa capacidade credora e ter grandes reservas em dólar, que a gente só entende vendo os processos de pagamento de dívidas de guerra nos anos 30, né, todas esse protagonismo do Tesouro dos Estados Unidos nos processos dos anos 30, mesmo com a crise, né, e como eles chegam no pós-guerra, né, no pós-segunda guerra, dotados de uma grande capacidade credora. Então, até nessas considerações, uma moeda nacional, o dólar, com uma âncora metálica e um regime de câmbio fixo, está parecido com o padrão Libra-Ouro, né? Mas tem um outro consenso que vai ser forjado nesse período, até pelo desastre dos anos 30, né, pela fragmentação econômica, de que as economias nacionais elas tinham que estar insuladas, protegidas de fluxos de capitais muito voláteis. Então, há um consenso de que era necessário, né, deveria ser permitido e até encorajado que os países adotassem controle de capitais de curto prazo, né, que é um fenômeno que vai acontecer mais no contexto da Europa, menos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos só vão incorporar controles de capitais para saídas de capitais a partir de 63, né? Mas a Inglaterra, por exemplo, monta um sistema de controle de capitais bem robusto,
né? As primeiras experiências com controle de capitais, elas acontecem nos anos 30, né, principalmente na Alemanha nazista, né, elas eram muito associadas a regimes autoritários, mas são mecanismos que vão ser usados no pós-Segunda Guerra. Então, esse novo sistema monetário de Bretton Woods, ele é um compromisso entre essas regras que garantiriam alguma previsibilidade para fomentar o aumento do comércio e investimentos, e uma possibilidade de isolar as economias domésticas de distúrbios financeiros, de forma que elas pudessem fazer políticas econômicas autônomas, garantidoras de pleno emprego, né? Esse era o consenso econômico aí que está colocado nesse período. E aí isso dialoga com a parte da questão, né, que é com o que a gente vai chamar do período da era de ouro do capitalismo, né? Porque é tanto um período de integração econômica muito acelerada, de aumento de comércio, diminuição de barreiras tarifárias via comércio multilateral, né, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, como também desse crescimento doméstico das economias centrais que, né, numa visão heterodoxa, a gente associa a essa manutenção, esse compromisso com pleno emprego, que foi um motor do crescimento econômico nesse período, né. Um outro mecanismo que foi criado para atuar no sentido de proteger as economias nacionais dos fluxos desestabilizadores, né, para que elas não tivessem que fazer, né, deflação num contexto de, né, dificuldade de pagamentos externos, déficit externo, foi o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, que era uma ideia dos Estados Unidos, né, já antiga, do início dos anos 40, de criar um fundo de estabilização, né, que poderia abrir linhas de crédito para os países com dificuldade de pagamentos externos, para que eles não tivessem que fazer políticas deflacionárias ao se deparar com um déficit externo, né. Na prática, o funcionamento desse padrão ele foi muito mais complexo do que esses desenhos, né, do que essas instituições decididas, né, o padrão dólar lastreado em ouro, o Fundo Monetário, né. Na prática, os Estados Unidos fizeram muito mais do que estava previsto nesses acordos para garantir estabilidade e liquidez do sistema, né. O primeiro elemento desse processo é o Plano Marshall, né. O Plano Marshall já em 47 é uma injeção de liquidez de recursos na Europa para viabilizar a retomada do crescimento econômico, já num contexto de início de Guerra Fria, de cortina de ferro, né, e tolerou muitas desvalorizações cambiais dos países europeus, principalmente daqueles países que tinham mais tendência a ter déficit, né, Inglaterra, França e Itália. Quando chega nos anos 60, né, para passar para a parte dos desafios, começa paulatinamente um aumento na contestação desse predomínio do dólar. Isso fica mais claro a partir de meados dos anos 60. Né. Tem um processo que começa a correr em paralelo ao funcionamento do sistema de Bretton Woods, que é a operação de bancos, de filiais de bancos americanos, bancos privados e bancos britânicos, que passam a operar em dólares dentro da City Londrina, né, fora da jurisdição dos Estados Unidos, né. Isso era uma novidade. Hoje, falar de um banco que opera em moeda estrangeira em outro país é absolutamente normal, mas na década de 60 não era. E esses fluxos, eles escapam tanto às regulações nacionais como às regulações de Bretton Woods, né. E é a partir do aumento desses fluxos de capitais, né, que a gente chama de euro-dólar, o mercado da euromoeda, que começa uma pressão de capitais especulativos no sentido de questionar essa estabilidade do sistema baseado no dólar, né. Porque quando foi decidido lá, né, que o dólar seria ancorado no ouro, em 44, foi decidido que uma onça de ouro valia $35. A partir dos anos 60, os Estados Unidos começam a ter déficits no balanço de pagamento. E há uma preocupação, né, dos agentes econômicos e dos governos que mantêm saldos em dólares, de que os Estados Unidos precisariam desvalorizar o dólar em relação ao ouro em algum momento. E eles passam a pressionar os Estados Unidos, exigindo mais pagamentos em ouro.
Tem alguns mecanismos nos anos 60. Os anos 60 ainda são um período de muita cooperação. Por exemplo, em 61, os países do G10, né, que são as economias principais, o G10 é um agrupamento do Banco de Compensações Internacionais, do BIS, eles criam o Gold Pool, né, que é um agrupamento das reservas em ouro, para tentar manter, né, o ouro dentro da cotação que estava lá estipulada em Bretton Woods. Quando chega em 68, isso já fica muito insustentável, né? A França sai desse arranjo e em 68 é criado um sistema de 2 níveis para o mercado de ouro. O que é o sistema de 2 níveis? Os Estados Unidos não se comprometem mais, a autoridade monetária, o Fed, não está mais comprometido a trocar saldos em dólares por ouro de agentes privados àquela paridade fixada em Bretton Woods. Ele continua trocando, convertendo saldos de autoridades públicas, de governos, mas não mais de agentes privados. No mercado privado, o ouro já vira um ativo de especulação, né? O preço dispara. Assim, de fato, esse é o fim do padrão ouro, né? Do padrão dólar-ouro, porque só vale para governos, não vale mais para os agentes privados. Tem alguns outros mecanismos dos anos 60 que são criados para tentar sustentar esse padrão, como os acordos gerais de empréstimo do FMI, né? O FMI tinha muito pouca capacidade de desembolso. Então, os acordos gerais de empréstimo era uma nova passada de chapéu, né, para a galera contribuir um pouco mais para o fundo, para poder abrir mais linhas de crédito para países que tivessem problemas externos, de pagamento externos. Mas não é suficiente. Outra inovação, né, que a gente fala muito hoje, porque foi um fenômeno muito importante do pós-grande crise financeira, é a rede de swaps entre bancos centrais. Isso é uma criação dos anos 60. Né, eles criam um sistema de empréstimos, né, com promessa de recompra, né, de repagamento, entre bancos centrais para, né, acomodar pressões especulativas. Isso também é uma inovação desse período. Quando chega em 68, nada disso está segurando, né, tem pressão especulativa, tem essa fuga de capitais, né, dos Estados Unidos em direção principalmente aos 2 grandes países superavitários, que eram a Alemanha Ocidental e Japão. E com o sistema de 2 níveis, né, o compromisso que era o pilar de Bretton Woods já está muito abalado. Né. Quando chega em 71, em maio de 71, né, 71 os Estados Unidos têm o primeiro déficit em conta corrente, fica muito difícil, né, mesmo só com compromisso de converter saldos para os agentes públicos, para os governos, fica muito difícil sustentar. Os países estão cada vez mais pedindo para converter esses saldos em dólares em ouro, porque quem sabe quanto vale de fato esse dólar, né? Ninguém sabe. E em maio de 71 tem uma grande crise especulativa, uma saída de capitais. Em maio, o marco alemão flutua, faz uma flutuação temporária. Né? Então já tem experimentos, o dólar canadense também flutua nesse período. E quando chega em, né, famoso agosto de 71, o presidente Nixon e seus assessores vão, né, passar um fim de semana lá em Camp Davis. E quando eles voltam, vem o famoso anúncio, né, em 15, nossa, eu errei essa data, gente, em 15 de agosto de 71, em que o Nixon vai à TV, sem consultar nenhum aliado europeu, sem consultar o FMI, sem avisar, não consulta, estou sendo um pouco, né, otimista, mas sem avisar ninguém, e suspende a conversibilidade, no primeiro momento está suspenso, né, entre o dólar e o ouro. E com isso um pacote super estranho, né, com 20% de taxação sobre importações, e aí começa um período muito turbulento, né, que só vai se acomodar minimamente com o acordo de Smithsonian, né, em dezembro de 71, em que novas paridades são acordadas entre as moedas centrais. Então, estamos em dezembro de 71, voltamos para um regime de câmbio fixo,
com bandas mais largas, né, passa de mais ou menos 1, né, um intervalo de variação de mais ou menos 1 para mais ou menos 2,5, 2,25. Então, volta-se a um regime de câmbio fixo sem ouro, né. Esse experimento, né, essa tentativa vai colapsar em fevereiro de 73, quando, diante de instabilidades e, né, fluxos também disruptivos, o Banco Central da Alemanha Ocidental decide não sustentar, não fazer mais intervenções no mercado cambial e deixa o marco flutuar, né. A partir de fevereiro de 73, a gente está, então, no mundo no qual a gente vive até hoje, né, que é o mundo do padrão dólar flexível, né, com o dólar sem nenhum lastro como balizador do sistema e com regime de câmbio flutuante, pelo menos entre as moedas centrais. E, Débora, você já comentou bastante sobre a questão do fim da conversibilidade, né? Então, a gente chegou até o ano de 73, né? E eu queria só voltar um pouquinho nesse debate sobre o fim da conversibilidade dólar-ouro, porque quando a gente tem esse evento, a gente percebe que começam questionamentos sobre a hegemonia norte-americana na economia mundial. Então, a primeira pergunta é por quê? Né? Você, de alguma forma, já explicou, mas é sempre bom, né, a gente organizar esse pensamento do porquê a gente trouxe esse questionamento. Por que a gente percebe esse questionamento dentro da economia mundial? Mas pensar também, ok, temos um questionamento sobre a hegemonia, mas os Estados Unidos, de alguma forma, vai reafirmar a sua hegemonia, não mais nesse padrão dólar-ouro. Então, como eles reafirmaram essa hegemonia? E aí a terceira pergunta, você já trouxe um pouco, que é essa ideia do dólar flutuante, mas queria que você explicasse um pouquinho melhor como é o padrão monetário financeiro organizado pós dólar-ouro, né, a partir de 73, já pensando nesse dólar flutuante. Essa é uma discussão, né, a discussão do declínio hegemônico, ela é muito inaugural em EPI, né, na economia política internacional. Abordagens, elas vão partir de um diagnóstico de que há um declínio hegemônico e que o fim do padrão ouro é um sintoma do declínio da hegemonia dos Estados Unidos. O que aparece, por exemplo, no Kindleberger, no Gilpin? Os Estados Unidos não conseguiram manter o regime monetário, o sistema monetário internacional. Eles tiveram que abandonar a paridade com o ouro diante da pressão, né, dos fluxos especulativos. Não conseguiram obrigar, né, convencer os aliados a valorizarem suas moedas, principalmente os superavitários crônicos, né, Japão e Alemanha Ocidental. Era tudo numa perspectiva de, não conseguiram fazer, né, não foram capazes de fazer, então o declínio desse sistema, né, que em RI a gente chama de regime, é um conjunto de regras, né, ele seria um sintoma desse declínio da liderança, né, em algumas perspectivas de um declínio da hegemonia dos Estados Unidos. Esses mesmos anos 70 são um período em que a gente tem a derrota americana no Vietnã, então seria um sintoma no campo militar, né, dessa incapacidade ou pelo menos declínio da capacidade de fazer uma ingerência nos conflitos da periferia, né, que ocorrem durante a Guerra Fria, e ao choque do petróleo, né, também é visto, né, nessa perspectiva como, olha, os Estados Unidos não conseguem mais garantir, né, como conseguiram durante o período, né, da Era de Ouro, o acesso à energia a preços razoáveis. Né, eles foram derrubados ali, né, houve uma sobreposição via constituição da OPEP. Né, os países exportadores se organizaram e os Estados Unidos não conseguem mais manter. Conseguiam antes, crise de Suez, os Estados Unidos conseguiram contornar. Guerra dos 6 Dias, em 67, também todo mundo ficou com medo de que houvesse, né, alguma recomposição ali das monarquias do Oriente Médio, não houve. Chegou 73, Yom Kippur. Por que acontece nesse momento? Porque está em declínio hegemônico, que já não consegue sustentar
as bases, né, que constituíram esse período de hegemonia, né. Então, as primeiras discussões, as primeiras posições teóricas em EPI vão totalmente nesse sentido, né? A potência hegemônica não entrega mais estabilidade. E por que ela não entrega mais estabilidade? Porque ela não tem mais o acúmulo de capacidades materiais, né? Ela perdeu market share, perdeu o mercado exportador para os concorrentes, para a Alemanha e Japão, não tem mais aquela capacidade material, e isso vai abrir espaço, né, nessas perspectivas, para o surgimento de uma nova liderança. Essa nova liderança era muito vista, né, em EPI, olhando para o Japão, ou para uma Europa unificada em torno da grande potência exportadora que é a Alemanha, né. Então começa-se a buscar, né, quem será o próximo hegemona nesse contexto. Rapidamente, né, começam, não tão rapidamente assim, mas surgem contestações a essa visão de declínio hegemônico, né. A gente fala muito no texto da professora Conceição Tavares, né, que foi muito precoce em questionar, né, tem certeza, declínio hegemônico mesmo, olha, né, o que está acontecendo a partir dos anos 80, e aí surgem outras perspectivas que contestam esse diagnóstico, né, conjuntural do declínio hegemônico, mas é um diagnóstico conjuntural que está ancorado numa discussão teórica, né, em diversas premissas teóricas, então você precisa de novas premissas para lidar com isso. Aí, entrando na discussão de como esse padrão funciona, né, e que também faz a gente pensar em como que o padrão dólar funcionava, o padrão dólar, né, assim como o padrão Libra lá na Belle Époque, é liderado por uma moeda nacional de um país que emite essa moeda, né, que tem, né, monopólio na emissão dessa moeda. E a gente sabe que nas transações econômicas internacionais, mesmo no período do ouro, o que circulavam e o que era acumulado pelos países eram dólares, né, e títulos da dívida do Tesouro dos Estados Unidos, né, que rendem juros, tem aí alguma tem a sua, né, em relação a manter só saldos em dólares, tem alguma compensação. Eu falei que os países começam a ter dúvidas, né, se era interessante manter esses dólares e esses títulos, porque o preço do dólar em relação ao ouro estava em questão no período ali do final dos anos 60. Mas, na prática, as transações, os pagamentos, o acúmulo de reservas, ele já estava sendo feito em dólares e títulos do Tesouro. E o que aí, né, a pesquisa que eu fiz, ela, né, deixou mais claro, isso não é, né, só eu que falo, mas é que já desde o final dos anos 60, já no governo Nixon, né, quando ele cria uma força-tarefa para estudar os problemas de pagamentos internacionais, que foi uma força-tarefa presidida pelo Paul Volcker, né, o mesmo Paul Volcker lá do choque de juros, nessa época ele era subsecretário para assuntos monetários do Tesouro, eles começam, né, tem esses relatórios, a gente vê que eles estão falando, olha, né, se houver uma corrida muito forte contra o dólar e uma demanda muito grande por pagamento em ouro, né, por conversão de saldos em dólares em ouro, os Estados Unidos têm que suspender a conversibilidade, né, e eles não achavam que isso ia causar grandes distúrbios. Eles achavam que os países iam continuar atrelando sua moeda ao dólar e que não ia nem ter uma desvalorização radical, né, que era a expectativa, né, mais senso comum, assim. Junto com o padrão vai o dólar, tudo, o dólar afunda e vai surgir outro padrão que vai ter que substituir, porque não, né, não segura mais o sistema. E apesar dos anos 70 terem sido um período muito conturbado, né, de muita volatilidade cambial, né, as instituições financeiras aprendendo a viver num mundo que era volátil, que não tinha câmbio fixo, que as autoridades monetárias não intervêm mais para segurar o valor do câmbio entre os países centrais, a base do sistema continua sendo a mesma, né, que é os países e os agentes privados precisam desses dólares e desses títulos denominados em dólar. Eles precisam disso para funcionar. Ao ponto que isso vira, né, a base do funcionamento do sistema. Então, os títulos do Tesouro Americano, eles são usados de colateral para você tomar empréstimos, né? Eles são
quase moeda, eles são líquidos de um jeito que é, né, impensável para qualquer outro país, né, ter esse grau de liquidez para os seus títulos do Tesouro, e eles formam a base. Então, esse é o mundo em que a gente vive até hoje, né? Claro, a gente passou por globalização financeira, passou, né, por um acelerado processo de inovação financeira no início dos anos 2000, mas o funcionamento básico é esse, né? A gente pode dizer que ele já tinha essas características, né, no período do ouro, mas o ouro segurava, de certa forma, né, né, os Estados Unidos não tinham liberdade total, eles não podiam desvalorizar o dólar, por exemplo, em termos de ouro, dentro das regras de Bretton Woods, mas a base do sistema é esse, né, um sistema muito dolarizado, em que os títulos, né, que a dívida emitida pelo Tesouro dos Estados Unidos é o sustentáculo de todos os pagamentos internacionais, todos não, mas de, assim, uma parte muito relevante dos pagamentos internacionais. E para você estar nesse jogo internacional, para você fazer parte dele, para você comercializar, para você se proteger de risco cambial, né, para você contrair, né, contratar derivativo de crédito, de câmbio, tudo isso é em dólar. E tudo isso é feito pelas grandes seguradoras, pelas grandes instituições financeiras americanas, né, que vão estourar nesse período, né, final dos anos 70, início dos anos 80, aí que é quando, né, vai tomar os contornos mais parecidos com o que a gente vive hoje. É um mundo volátil, de alta mobilidade do capital, então ele precisa, né, dessas instituições que vendem esse seguro para que os agentes econômicos possam interagir com algum grau de previsibilidade, né, que eles não assumam todo o risco dessas transações. É um mundo muito propenso a crises, né, crises que extrapolam muito o âmbito econômico, né, porque elas têm consequências políticas muito fortes, né, a gente viu isso em 2008, né, a gente viu isso nos anos 90 com as crises cambiais, a gente viu isso com as crises da dívida externa da América Latina nos anos 80, e é um mundo que ele, né, isso é mais complicado de desenvolver aqui, mas ele fecha a possibilidade para as periferias de levar em frente projetos de desenvolvimento nacional, né, porque existe essa dependência muito grande dessa captação externa. A não ser em condições muito específicas, né, condições políticas muito específicas, em que um país decida se inserir nesse sistema, mas com alto grau de manutenção de autonomia. E aí eu estou falando da China, né? A China nos últimos 25 anos que participou desse processo. Então, você já citou a China, né? Assim como naquele momento houve certo questionamento sobre a hegemonia do dólar, recentemente tem havido certo questionamento novamente sobre a hegemonia do dólar, muito pela ascensão da China. Você falou também das dificuldades que a periferia passa, então o próprio movimento dos BRICS seria um movimento do mundo emergente se juntando contra isso. Não à toa a gente teve reunião há pouco tempo e teve essa ideia de usar uma outra unidade de conta, né, uma moeda substituto ao dólar, pelo menos nas relações comerciais entre os países do bloco. Recentemente também, a partir da guerra da Ucrânia, a gente viu os Estados Unidos e a Europa usando várias sanções contra a Rússia, que também está nos BRICS, que também fortalece esse processo. Então, eu queria saber a sua opinião, Débora, sobre esse novo questionamento ao dólar, essa nova ideia de se utilizar outra moeda, seja uma moeda nacional, como a da China, seja uma moeda eventualmente internacional criada no âmbito de um mecanismo multilateral. Queria saber sua opinião sobre qual é a viabilidade de outra moeda, quais são os potenciais de substituição do dólar de fato, desafios, enfim, o que você pensa a respeito disso, a partir das suas pesquisas? Sim, em primeiro lugar, eu acho que o debate é importante que ele seja feito, né? Que esse tema ascenda politicamente. Eu sempre acho relevante que ele ascenda, que ele exista, que a gente fale sobre isso. Né? Mesmo que seja só para a gente ter em mente o tamanho do poder do dólar, né? E o quanto que isso dá aos Estados Unidos uma capacidade de gasto muito grande, e o quanto que isso
impede, né, projetos de desenvolvimento econômico na periferia. Só isso já é muito bom que seja colocado no debate público, né, que as pessoas estejam falando disso, né, que a palavra desdolarização apareça. Eu acho que a crise financeira de 2008, ela desencadeou processos importantes de contestação, né, uma politização dessa contestação à supremacia do dólar, né, e aos limites que esse padrão monetário que surgiu nos anos 70, né, e depois ancorado numa ordem neoliberal, financeirizada, impõe às sociedades, né, isso ficou claro ali no imediato pós-crise. No imediato pós-crise também, foi muito vocalizada a ideia de uma reforma da arquitetura financeira internacional, né? Aí a gente tem processos que ascendem nesse âmbito, né? O G20 se torna um fórum de cúpula, né? Ninguém falava muito em G20, G20 é de 99, né? Ninguém falava muito, né? Era uma reunião em nível ministerial, ela se torna uma reunião de cúpula a partir da crise, né, você tem a formação dos BRICS, os BRICS criam instituições, o banco, o arranjo de contingente de reservas, né, tudo isso dentro de uma retórica, pelo menos, de complemento às instituições de Bretton Woods, não de desafio, né. E com a crise da pandemia, isso, não só a crise da pandemia, né, mas o mundo ficou mais perigoso desde então, né, com a guerra na Ucrânia, com a guerra no Oriente Médio, com a competição, né, que está descambando para uma rivalidade mais contundente entre China e Estados Unidos, esses temas ganharam um pouco mais de projeção, né. Em EPI, né, até pelo histórico da área, a gente tende a associar processos de fragmentação política a processos de fragmentação econômica. Então, sim, existe uma tendência a ver como perigoso processos de fragmentação econômica, porque olha os anos 30, né, você cria um mundo em que a saída conflituosa ela é mais possível, né, quando você tem desagregação econômica. Nos anos 30, essa fragmentação levou à formação de blocos monetários, né, você ficou com um bloco do dólar, né, um bloco da libra ali na sua área imperial, e um bloco residual do ouro comandado pela França, né? Você teve essa desagregação do ponto de vista monetário. Então, isso é muito presente, né, no imaginário de quem reflete a partir dessas bases. Agora, nos anos 70, né, como eu acabei de falar, a gente tem algum grau de recuo da integração econômica, né, tem mais protecionismo, tem contestação ao dólar, tem preço da energia muito mais caro, mas não há um recuo tão grande, uma fragmentação tão grande como nos anos 30, né? Não há formação de bloco, pelo contrário, o mundo se integrou mais ainda dentro do dólar, né? A ponto de, pós-Guerra Fria, incorporar os países, né, ex-comunistas dentro do circuito financeiro internacional, integrar a China. Então, essa fragmentação não foi observada, né? Só que o sistema monetário, assim, eu sempre falo uma coisa, tudo que aconteceu historicamente, né, são 150 anos de sistema monetário internacional, pelo menos, tudo foi muito inaugural, né? Tudo aconteceu pela primeira vez. E o meu olhar, ele é um olhar que tem um viés, e eu assumo esse viés, que é muito ancorado na experiência histórica. Então, eu sou muito pouco criativa para pensar em processos substitutivos que eu não tenha uma referência histórica, né? E o meu olhar também, ele tem um outro viés forte, que ele é muito americano-centrado, porque eu estudo pouco China, eu sei pouco sobre a China. Então, eu não consigo falar com muita autoridade aqui sobre o que está acontecendo em termos de internacionalização do renminbi, se isso coloca, né, é um perigo à supremacia do dólar. O que eu consigo falar? Que tem essa fixação em, para o dólar, para ter uma desdolarização, tem que ter uma nova moeda nacional, né? Então, só é possível se houver uma outra moeda com o Banco Central, né? E aí é possível uma desdolarização. Eu não consigo ver hoje elementos suficientes, dados todos esses meus vieses, que apontem
para o fim dessa hegemonia, para o fim dessa supremacia muito extravagante aí que o dólar tem no sistema monetário internacional. Como eu falei, né, o sistema de pagamentos internacional, ele é contrapartida do comércio, investimento, operações de geração de crédito, mas ele é todo, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu não acho substituto, é todo um ecossistema centrado no dólar e no sistema financeiro norte-americano. Muito conectado ao sistema europeu, né, o Atlântico Norte, a gente viu isso na crise financeira de 2008, era o que estourou ali foi o circuito financeiro do Atlântico Norte, do financiamento de capitais de muito curto prazo, né, foi isso que explodiu ali, e que também está fortemente integrado à Ásia, né. Esse ecossistema aqui que são bancos, instituições financeiras, seguradoras, fundos de pensão, fundos de hedge, fundos de todos os tipos, que operam essencialmente em dólares, em algumas poucas moedas, e se financiam nesses circuitos, né. Então, eu não vejo hoje como que daria para contornar esse ecossistema. Aí, por exemplo, uma câmara de compensação dos BRICS. Então, todo comércio e investimento dos BRICS vai ser, né, por exemplo, feito em renminbi. Eu não vejo isso como afetando a supremacia do dólar. Vai usar um pouco menos de dólar para transacionar entre os BRICS, mas não, esse mundo, né, da alta finança, de quem consegue operar derivativo, de quem consegue operar fundo de hedge, de quem é capaz de prover liquidez de última instância em momentos de crise, ainda é muito dólar, né? O meu olhar vai para esse caminho, assim, né? Então, seja do ponto de vista da moeda chinesa, que eu não tenho tanta capacidade de falar, seja do ponto de vista de uma moeda plurilateral, né, dentro de um acordo dos BRICS, mesmo que ela se viabilize, mesmo, né, que essa discussão de criar uma moeda digital dos BRICS e tal, não acho que tenha necessariamente muitos impedimentos técnicos a que isso aconteça, né, vai gerar uma maior cooperação entre esses bancos centrais, né, pode criar uma câmara de compensação, pode diminuir a necessidade de acesso a dólar para compensar pagamentos das exportações, importações e investimentos intra-BRICS, mas esse acesso que os países precisam, né, a estarem nos circuitos financeiros ancorados no dólar, eu não vejo como que isso desafiaria esse universo. É isso que eu tenho muita dificuldade de ver. Mas, de novo, eu acho que a gente tem que falar sobre isso, né? A gente tem que politizar esse debate, né? Tem iniciativas que não são necessariamente de desdolarização, mas que são de uma certa contenção desses excessos dos mercados financeiros, né? Em 2011, na cúpula, né, na reunião do G20 de Cannes, na França, estava, né, o G20 e o G7 estavam sob presidência francesa, e o Sarkozy, na época, colocou, né, em negociação um imposto sobre transações financeiras internacionais, né, uma taxa Tobin revisitada aí. E isso teve apoio de vários países, inclusive do Brasil, mas foi bloqueado por Estados Unidos e Reino Unido, né. Então, assim, tem iniciativas no âmbito multilateral, né, no G20, isso se perdeu de vista, né, isso foi uma coisa que ascendeu na agenda política no pós-crise financeira, porque estava todo mundo apontando o dedo para o subprime, né, para os excessos da política, né, da financiarização nos Estados Unidos, mas perdeu. Hoje em dia a gente está falando mais de cooperação no sentido de imposto sobre grandes empresas, né, grandes fortunas, foi mais para a fiscalidade do que saiu um pouco da coisa monetário-financeira, né. Então, assim, em linhas muito gerais, né, o meu pitaco aí sobre essas questões mais atuais é que está muito difícil, muito longe. Bem, com certeza foi um debate muito interessante. Acho que foram perguntas e principalmente respostas que a Débora trouxe que nos ajudam bastante a entender e compreender como esse processo de hegemonia do dólar se
se dá até os dias de hoje, desde o início até os dias atuais. E é um debate que, como nós podemos perceber, com certeza renderia mais do que 2, 3 episódios para discutir todos esses temas, mas queremos agradecer muito a Débora por ter aceitado o nosso desafio de discutir isso apenas em um episódio. Então, muito obrigado, Débora, pela paciência e por todo esse esforço em nos apresentar todo esse debate no dia de hoje. Obrigada, gente. Foi um prazer. Muito obrigado, Débora. Muito obrigado, Luciano, pela parceria em mais um episódio. Falou, Dudu. Muito obrigado, Débora. Acho que foi um episódio bastante interessante. Um tema que está longe de ser simples, mas super importante. Com certeza, e quero também agradecer a você que nos ouviu até o final. Não esqueça de compartilhar este episódio com todos os seus colegas e nos seguir nas nossas redes sociais. Eu sou Eduardo Palavella e até a próxima.